Melanie Klein do Zero, aula número 4. Bom pessoal, estamos aqui mais uma vez no livro Temas Básicos de Psicologia, Introdução à Psicanálise, Melanie Klein, escrito por Riad Simon. Você consegue encontrar o PDF desse livro lá no meu canal do Telegram. Só você ir lá no canal, vai em arquivos, clica lá e procura os PDFs, e dentre os PDFs você tem esse livrinho aqui. Mas se você achar para vender esse livro aqui, né, se achar para poder comprar um desse, vale a pena, são livros ótimos, como eu sempre falo, esses livros da EPU. Bom, seguindo aqui nossos estudos, estamos no capítulo 2. Falávamos de Édipo precoce na outra aula, né, falando que Klein localiza elementos edípicos anteriores àquela data que o Freud coloca, por volta de 4, 5 anos, que ela vai dizer, bom, o Édipo tem a ver com fase fálica, questões genitais que deveriam ser a grande problemática, porém encontra-se elementos da oralidade e da analidade. Se existem elementos dessa ordem, de ser devorado, fantasias de controle, coisas do tipo, ela coloca isso, então se originou lá atrás, na fase oral. Então elementos do Édipo já estão ali, os rudimentos já estão ali na fase oral, consequentemente na fase anal, então por isso pensar no Édipo precoce. Além disso, ela veio numa tradição, bem no modelo do Ferenczi, lembrando que o Ferenczi foi uma referência, foi analista dela, da ideia de introjeção de objetos, né? Que Ferenczi começa com a ideia de introjeção, o Freud usa também esse raciocínio de introjeção em alguns textos, e a Klein vai além, vai colocar que além de introjetar objetos, né, esses objetos são introjetados, essa tem a relação do sujeito com esse objeto, com esses objetos, e também relações dos objetos com os outros objetos. Então até o Riad Simon coloca aqui, cria-se uma verdadeira assembleia, né? Você cria ali um mundo interno, fantasioso, dessas relações com objetos introjetados. Nesses objetos introjetados eu vou ter características, né? Esses objetos, tanto objetos bons quanto objetos maus, dependendo aí do que cindiu, o que projetou, o que introjetou, se é a qualidade boa ou má do objeto. Mas esses elementos bons e maus vão funcionar pensando no objeto bom, validando o sujeito, no objeto mau, desvalorizando, desvalidando o sujeito. E aí o Riad Simon coloca uma leitura bem interessante, que a Klein faz, né? Que justamente por ter esse lado de aprovação e desaprovação, esses objetos internos, eles já funcionam como se fosse um superego. Porque o superego tem a ver com os ideais, tem a ver com as proibições. Então ela também encontra os rudimentos do superego ali, nessas fases mais primitivas. Então não só é o Édipo precoce, como também um superego precoce, um superego arcaico. E aí seguindo aqui, que chega no assunto de hoje, ele vai trazer uma parte bem interessante que diz assim, ó, por conta dessa introjeção dos objetos, você vai ter os ataques aos objetos, e por conta dos ataques a noção de um sentimento de culpa, de estar destruindo esse objeto, vai começar a aparecer, e fala que esse sentimento de culpa, caracterizando esse superego, pode chegar num nível severo, e que isso vai levar a forte repressão, fragilizando o ego. Beleza, mas qual que é o ponto da aula aqui de hoje? E vai dizer assim, ó, ao lado da inovação do complexo de Édipo, página 24, vamos comigo. Ao lado da inovação do complexo de Édipo precoce e dos componentes orais e anais sádicos de ódio e culpa dirigidas à figura materna, pelas frustrações do desmame e controle esfincteriano que ela impõe à criança, outro conceito de suma relevância é proposto, a fase da feminilidade. Vai agora construir uma ideia bem interessante que a gente poderia fazer um resumo nesse instante como inveja da vagina. Mais precisamente, inveja da feminilidade. Mas ela coloca ali ao lado, né, da mesma forma que tem a importância da inveja do pênis, a inveja da feminilidade, a inveja da vagina. E diz assim, ó, a fase da feminilidade é uma construção teórica, um construto teórico que ajuda a entender a homossexualidade masculina, a impotência, a homossexualidade feminina e a frigidez.
Lembrando que aqui é uma leitura possível de ser feita, mas que a coisa não se resume aqui. Não dá para dizer assim, então, sempre que eu falo de homossexualidade no homem, então eu estou falando que é tal coisa que aconteceu. A psicanálise não trabalha dessa forma, que é uma hipótese sendo construída, e por isso que a gente pode dizer das homossexualidades, e não só do homossexual, né? Então, seguindo aqui, ele coloca: os movimentos da fase de feminilidade têm 3 pontos de partida. Quais são os pontos de partida? Primeiro, o instinto epistemofílico. Epistemofílico, epistemologia, episteme, conhecer, filo, gostar, então gostar, conhecimento, curiosidade. A criança quer saber de tudo, tem curiosidade, saber como é que funciona, por quê, deixa eu ver seu corpo, de onde eu venho, essas coisas todas. Então, a primeira coisa, um instinto epistemofílico. O impulso de apropriação anal sádico, que ele coloca desembaixo aqui, os impulsos anais sádicos unidos ao de penetração, epistemofílico, visam a apropriação dos conteúdos do interior do corpo materno. E por fim aqui o sentimento de culpa do superego precoce. Aí caminhando vai dizer assim, nesse mesmo parágrafo onde eu coloquei a questão da inveja da vagina, que diz assim: essa avidez e inveja que a criança tem pelo corpo materno, seja menina ou menino, a impele para uma identificação muito precoce com a mãe, que não era reconhecida pelos analistas da época. Então a Klein aqui inaugura esse raciocínio. E levou à descoberta por Melanie Klein da existência no homem de uma inveja da feminilidade, equivalente à inveja do pênis na mulher que o Freud descreveu. Então, se o Freud localizou ali a inveja do pênis na mulher, a gente pode colocar que Klein conseguiu localizar a inveja da feminilidade, a inveja da vagina no homem. No menino, a inveja da feminilidade consiste no desejo de possuir os órgãos genitais e reprodutores da mulher, os bebês e o pênis paterno, que na fantasia da criança estão no interior da mãe. As diferenças anatômicas sexuais levam a uma evolução distinta da fase de feminilidade no menino e na menina. Então, o que ele está colocando aqui? Essa questão da fase da feminilidade, de uma inveja do corpo materno, acontece tanto com os meninos quanto com as meninas. Porém, são organizações diferentes quando a gente pensa nos meninos e nas meninas. Veja aqui, primeira coisa, no menino, a inveja de possuir os órgãos genitais e reprodutores da mãe, aí sim, pensar na inveja da vagina. Os bebês, que a mãe pode carregar, tem condições de carregar dentro dela, e o pênis paterno, que a Klein vai colocar que na fantasia da criança está presente dentro da mãe, no interior da mãe. E aí vamos ver como é que se configura a fase de feminilidade no menino. Ela diz aqui, o complexo de feminilidade, ele é equivalente ao complexo de castração. Então você tem ali o complexo de castração, medo de perder o pênis, mas você tem também aqui o complexo de feminilidade, essa inveja com relação ao corpo materno. E diz, depois que o menino é impelido pelas tendências epistemofílicas, a sua curiosidade, anais sádicas, através da fantasia penetra e rouba o interior da mãe. E nessa hora, na fantasia, rouba o interior do corpo da mãe e a incorpora mentalmente. Ocorre uma identificação com a mãe e o menino passa a desejar o pai como objeto sexual. Então, se a mãe tem esse desejo pelo pai e o menino está nessa fase toda da sua curiosidade, das suas fantasias sobre o interior do corpo materno, você tem o roubo do interior, de devorar esse interior, ele incorpora essa mãe e incorpora junto com isso o desejo dela pelo pai, o desejo pelo homem. Então coloca, e o menino passa a desejar o pai como objeto sexual. Sucedem-se então algumas complicações. Então vamos lá, o que complica na tal fase da feminilidade no menino, o complexo de feminilidade. Então a mãe internalizada, com a qual não se identifica, passa a se constituir num superego materno, terrível, que tendo sido mutilado, agora reivindica mutilando o menino. Lembra que ele teve a pulsão epistemofílica, você teve roubar o conteúdo materno e põe meio que uma vingança, em termos da fantasia da criança, ela vai se vingar por conta do roubo que eu fiz. Então você já tem aí lembrando, que esses objetos internos funcionam como superego precoce.
Então você tem por um lado essa ameaça vinda da mãe e ao mesmo tempo o pai, representado por seu pênis no interior da mãe, também se torna aterrorizante e castrador, constituindo-se num superego ameaçador. Então veja aí que são duas frentes que esse menino tem que enfrentar: a mãe e sua retaliação e o pai castrador. E coloca assim: a fase de feminilidade é caracterizada pela angústia relacionada ao útero da mãe e ao pênis do pai. E essa angústia submete o menino à tirania de um superego que devora, esquarteja e castra, e é formado pela imagem de um pai e uma mãe juntos. Então temos aí o superego do menino, esse superego precoce no menino. E mais, as angústias provocadas pelo superego precoce levam o menino a abandonar suas identificações com a mãe e a procurar identificar-se com o pai. Então tudo vai bem por aqui, né? Então essa angústia acaba levando a uma identificação com o oposto. Mas uma identificação masculina apenas com base na angústia pela identificação feminina não tem solidez. E veja só que interessante agora: o ódio e a inveja da mulher, intensos e subjacentes, sempre perturbarão a masculinidade e a relação heterossexual. Então essas marcas aí, né, que você tem por conta desse superego formado pela possível vingança materna e o pai castrador, coloca, né, esse ódio e inveja da mulher, lá originário, intenso e subjacente, sempre perturbarão a masculinidade. A evolução sexual do menino para a normalidade vai depender da intensidade relativa dos impulsos oral e anal sádicos e dos impulsos genitais. E é uma coisa importante, né? A Klein faz uma distinção dos impulsos orais e anais mais primitivos, inclusive no seu modo de tomar o outro, de forma mais parcial, de forma mais violenta, de devorar, de controlar. Quando você passa para a fase fálica, que tem a ver com uma questão mais genital, já é de uma outra ordem, aí já entra uma dimensão do amor para ela. E diz assim, na concepção de Klein, os impulsos orais e anais são dominados pelo componente sádico. Então, para Klein, no momento oral, de relação com os objetos, e anal, o componente sádico está presente. Sádico no sentido do prazer em destruir o outro. Beleza. Ao passo que os impulsos genitais são mais ligados às relações positivas, construtivas, ao amor, ou seja, sem o sadismo. Assim, quanto mais predominar os impulsos genitais, mais amistosas as relações objetais da criança. Então, a gente poderia pensar que se tem o predomínio dos impulsos orais e anais, é uma relação mais de inveja, uma relação de maior rivalidade, uma relação de impossibilidade, muitas vezes, a impossibilidade de amar a mulher. E quando você tem um domínio maior dos impulsos genitais, é possível então relações mais amistosas. Mas todo mundo aí, pensando nos meninos, vai passar por essa fase. Depois vamos para outra aqui, Para concluir essa parte, coloca assim na página 27, o primeiro parágrafo lá em cima fala aqui, dessas tendências pré-genitais que se misturam com a genitalidade do menino, propõe Klein que quanto maior a preponderância das fixações orais e anais sádicas, querendo dizer isso, né? No período de identificação com a mãe, mais serão esperadas no futuro atitudes de rivalidade contra a mulher, impulsionados pelos componentes de ódio e inveja da feminilidade, né? Então aí meio que articulando uma ideia da homossexualidade e da impotência a esse tipo de fixação maior nessa posição de ódio e inveja da feminilidade. Uma das hipóteses. Não vai sair dizendo assim, então quer dizer que o homossexual é sempre isso. Não, isso aqui é uma leitura que a Klein fez no momento específico da sua obra e a gente pode colocar como mais uma leitura possível para fazer dos casos que nós conhecemos, atendemos e por aí vai. Beleza, agora vamos para a fase de feminilidade na menina. A identificação precoce com a mãe da menina tem semelhança com a do menino, beleza, no que se refere aos impulsos epistemofílicos, de conhecer, né, e orais e anais sádicos, de se apoderar dos conteúdos internos e o sentimento de culpa. Até aí está semelhante com o cenário inicial do menino. A peculiaridade se deve às diferenças anatômicas. A identificação com a mãe resulta diretamente dos impulsos edipianos. A receptividade pelo genital masculino
sem as complicações da angústia de castração do menino. Afinal, ela já está identificada com o corpo materno. Klein admite que a menina tem uma noção inconsciente da vagina e sensações nesse órgão e no resto do aparelho sexual, aos quais são intensificadas quando o édipo precoce se inicia. Então, essa pulsão epistemofílica que leva a buscar o conhecimento, o saber do corpo, inclusive, leva a menina a perceber a diferença anatômica dos corpos e, pensando naquela posição inicial de inveja com relação ao corpo materno, já tem uma certa vantagem por parte da menina, porque ela não tem o pênis, nesse caso. É interessante aqui, um autor que vira e mexe, eu falo dele em aulas, em cursos e tudo mais, que é o Robert Stoller, que tem um livro chamado Perversão, a Forma Erótica do Ódio, em que ele traz uma ideia bem bacana, que ele fala assim, a dificuldade que é, pensando em termos de organização da sexualidade, de questões de identificação, fala porque no começo meninos e meninas estão identificados com o corpo materno, existe todo um trabalho por parte do menino de desidentificação com o corpo materno. Então é bem interessante essa ideia de uma certa alienação de uma imagem igual ao corpo materno, que na menina é mais fácil de questões identificatórias por conta do corpo semelhante, no menino é mais complicado porque são corpos diferentes. Então, seguindo aqui diz o seguinte, ó, se a identificação com a mãe é acompanhada de excessivas tendências orais e anais, que são sádicas, né, originará um suprego materno muito atemorizante, que provocará repressão e fixação nessas fases, dificultando a evolução na fase genital da menina. Aqui também, como foi visto no menino, o temor de uma mãe interna muito destrutiva leva a menina a abandonar a identificação com a mãe. Então ela vai e passa a se identificar com o pai. Assim, a mãe passa a ser o objeto sexual da menina. Os sentimentos de culpa por tê-la atacado forçam uma supercompensação. Como atacou essa mãe, vem uma supercompensação de tentar reparar, então fazendo com que seu amor pela mãe seja ainda maior. Todavia, a falta de um pênis, percebida pela intensificação do impulso epistemofílico, a pulsão de curiosidade ali, o ódio pela mãe nas fases de desmame e controle esfincteriano, aliados à rivalidade, fazem com que a menina abandone a identificação com o pai e volte a tomá-lo como objeto de seu amor. Se a nova tomada do pai como objeto de amor for influenciada pelo excessivo ódio e inveja contra a mãe, as futuras relações com os homens serão prejudicadas. Então vamos tentar organizar essa coisa toda aqui. Então traz aqui, né, ó, voltando um pouquinho lá para cima. A mãe também funciona como essa figura temerosa, que é um elemento do superego precoce da menina, beleza? Você tem toda uma preocupação por conta do ataque sádico com relação a essa mãe, vem a culpa e uma hipercompensação por conta dessa culpa, tá certo? E aí coloca aqui, todavia a falta de um pênis, que ela vai perceber nas suas explorações epistemofílicas, vai acontecer, né, somado ao ódio pela mãe nas fases do desmame, porque ela foi privada da amamentação, então tem ódio aí, o controle esfincteriano, que ela tem que submeter às regras de organização social e dos costumes, tem ódio aí também, aliados à rivalidade, que também tem a ver com a inveja do corpo da mãe, ao mesmo tempo um corpo semelhante à relação de rivalidade, fazem com que a menina abandone a identificação com o pai e volte a tomá-lo como objeto de seu amor. Beleza, então aí tudo caminharia bem. Porém, se a nova tomada do pai como objeto de amor for influenciada por esse ódio excessivo e inveja contra a mãe, as futuras relações com os homens são prejudicadas. Porque todo tipo de relação com o homem implicará um despertar essa mãe odiada e rivalizada, que é uma ameaça para a pessoa. Porém, se a relação da menina com a mãe for estabelecida com bases mais positivas, a partir da posição genital, então sua feminilidade estará mais livre do sentimento de culpa. Então, meio que assim, é impossível se relacionar com homens porque um sentimento de culpa gigantesco se apodera dessa pessoa. E isso tem base nas fixações orais e anais sádicas que levam a um ódio excessivo e a uma relação de inveja. Muito bem. E ela coloca aqui, ó, enfim, Klein conclui que seus... E ele coloca aqui, o Riad Simon, enfim, Klein conclui que os seus achados não contradizem o complexo de Édipo descrito por Freud. Apenas o Édipo precoce antecede a fase genital infantil.
Então é legal aí que no fim das contas ela não quer fazer uma ruptura com o Freud, ela quer fazer uma ampliação da leitura que o Freud já deixou ali. Mas talvez o Freud não tome as coisas dessa maneira. Por fim, isso aqui eu deixo para vocês lerem porque é bem tranquilo de seguir. Vai falar um pouquinho a respeito dessa questão dos objetos internos de introjeção, um exemplo bem legal sobre o brincar e a personificação. E a personificação tem a ver com esse tipo de experiência de introjeção e de utilizar outros mecanismos mentais do tipo cisão, projeção, por aí vai. E através do brincar é possível perceber o mundo interno da criança, os objetos internos da criança, os objetos que são introjetados para essa criança, a mãe, o pai. Isso aparecer no brincar infantil através da projeção dela nos brinquedos, no seu brincar, ela está projetando e mostrando como é que funciona ali a constelação dos seus objetos internos. Então é isso, até a nossa próxima aula. Tchau!